Amados irmãos, filhos do Deus Altíssimo, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, esperança nossa. Quando o reverendo Itamar, na sexta-feira, me distinguiu com a honra para pregar nesta manhã, fiquei muito contente, mas cometi um equívoco. Eu me preparei, reverendo, para pregar num culto de Santa Ceia, porque entendia eu que no primeiro domingo a celebração da Santa Ceia era pela manhã. Só depois que a nossa distinta e operosa regente, falando comigo, a Nelza me fez perceber o meu equívoco. Mas já era tarde. Inclusive até tinha tomado a liberdade, com a sua aquiescência, já se vê, de dizer à secretária que, por favor, incluísse na liturgia dois hinos pingando sangue. Rude cruz se erigiu e seja bendito o Cordeiro. Tudo porque o meu pensamento estava voltado para a celebração da ceia. Dobrei os meus joelhos em terra, orei ao Senhor e lhe pedi a mensagem. Então borbulhou no meu coração esse tema que me encanta, que me fascina, a cruz de Cristo. E no capítulo 19 do Evangelho segundo João, texto para o qual convido a atenção dos irmãos, os versículos 17 e 18. João, capítulo 19, versos 17 e 18. Eu lerei o verso 17 e, para maior interação entre os ouvintes, participantes e o pregador, os irmãos farão a gentileza de ler o verso 18. Escrito está: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com grande poder e graça ao nosso coração. Curvemos a fronte e oremos em silêncio, pedindo ao Espírito Santo de Deus para nos fazer ver além da mera letra. Pai, acabamos de ler uma porção da Tua santa e bendita palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela contém em si mesma lições preciosas de valor eterno. Mas precisamos, para enxergá-las, para assimilá-las, do poder do Teu Espírito Santo. Por isso te pedimos, fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao Teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. A cruz era dele.
Confesso, amados irmãos e amigos, que a primeira vez que li este texto causou-me estranho impacto. Quando os meus olhos pousaram nesta informação clara do apóstolo João, carregando ele próprio a sua cruz. Este possessivo me inquietou. A sua cruz. E por quê? Porque as informações que eu tinha sobre a cruz, desde os tempos dos hebreus mais antigos, era um sinal de maldição. Está escrito: maldito aquele que morrer pendurado no madeiro. A cruz, que era símbolo de maldição entre os hebreus, se tornou o castigo mais violento entre os persas, passando deles para os romanos, como castigo aplicado aos piores criminosos, aos homens mais vis, mais indignos. E era de tal maneira que Cícero, o grande orador romano, se referindo certa vez à crucificação de alguns condenados pelas leis de Roma, ele disse no Senado de Roma: a cruz é coisa tão vergonhosa que é indigno até de se proferi-la entre pessoas decentes. Era aviltante, era a última expressão da vileza, da baixeza, da indignidade de alguém que viesse a morrer numa cruz. E foi este entendimento que me causou impacto quando li João dizendo: ele próprio, Jesus, carregando a sua cruz. E eu fui tentado a discordar do apóstolo, numa ousadia quase insana, a dizer-lhe: não, João, a cruz não era dele. Ele não a merecia. Ele era justo. Não era o criminoso mais acelerado. Não era o pior dos homens. A cruz não era dele. Mas o Espírito Santo de Deus, gracioso e paciente, fez-me dobrar diante da autoridade da sua inspiração. E aquietando o meu coração, ele me ensinou: sim, meu filho, a cruz era dele, sim. Eu não tinha outra alternativa senão concordar com o Espírito Santo. E quem somos nós, meu caro pastor, para dele discordarmos? Ele insistia em me dizer: sim, a cruz era dele. E me deu razões. A cruz era dele porque era a cruz da substituição. E me fez volver às profecias do profeta messiânico Isaías, naquele capítulo 53, que até hoje me comove o coração, quando o profeta, numa antevisão extraordinária do sofrimento e da morte de Jesus, nos ensina verdades sumamente preciosas. Abri a vossa Bíblia, por favor, irmãos. Em Isaías capítulo 53.
A cruz era dele, sim, porque nela ele nos substituía. Nela ele tomou o nosso lugar, o meu lugar, o vosso lugar, uma vez que os nossos pecados tinham ofendido em muito a santidade e a justiça de Deus. Teríamos que pagar, teríamos que atender às reivindicações da justiça retilínea de Deus, e não tínhamos como fazê-lo. Ele veio para tomar o nosso lugar, receber em seu corpo e em sua alma o golpe da justiça divina que estava reservado aos transgressores da lei. Mas vejamos com que beleza e com que profundidade o profeta Jeremias, antecipando em cerca de 800 anos antes a morte de Jesus, descreve-a nesses termos. Versículos 4 a 6. Vamos ler? Os irmãos leiam, por favor. Um momento. Certamente, sem dúvida alguma, ele tomou sobre si. Ele tomou. Ninguém o obrigou. Ele espontaneamente tomou sobre si as nossas dores. Esse é um ato de substituição. Ele se colocou entre nós e a espada da justiça. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou-as sobre si. Prossigamos, irmãos, por favor. Eis aí, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, pelo meu pecado e vosso, e moído no Calvário pelas nossas transgressões. Aqui, na linguagem profética, a visão da substituição de alguém que toma o lugar de outro diante do castigo. Ele foi ferido por nós. Prossigamos. É claro demais. O Senhor, Deus soberano, o Pai, o Eterno, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O caráter substitutivo da cruz é fruto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fez dele o alvo de punição que devíamos ser nós. Mas, meus irmãos, é maravilhosa a Sagrada Escritura, visto que o Espírito Santo, ao inspirá-la do Velho ao Novo Testamento, tece, como um tecido só, as lições mais sublimes para fundamento da nossa fé. Observemos que
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E é nesta linha de pensamento que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, convido os amados irmãos a examiná-la comigo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, para lermos a complementação maravilhosa de Isaías 53:6, em 2 Coríntios 5, verso 21. Podeis ler? É maravilhoso. O pronome está craseado. Aquele que não conheceu o pecado. Ele, Deus, porque é de Deus que o apóstolo vem falando. Ele o fez pecado por nós. É também aqui a reafirmação inarredável do caráter substitutivo da cruz. A cruz era dele, porque era a cruz da substituição. Jesus me substituiu e substituiu a cada um de vós ali no Calvário. Em 1860, os Estados Unidos da América do Norte foram sacudidos por uma guerra sangrenta, fratricida, a chamada Guerra da Secessão. Os Estados do Sul, rebelados contra o governo federal de Abraham Lincoln. Os Estados do Norte, fiéis ao presidente. Travou-se então a Guerra da Secessão, da divisão do país. Foram anos de lutas, de muito sangue derramado, irmãos matando irmãos. Era uma guerra terrivelmente dolorosa. Abraham Lincoln, várias vezes, foi surpreendido no seu gabinete, de joelhos, com a Bíblia aberta, suplicando a Deus a misericórdia da sua graça, para que se pusesse fim àquela guerra fratricida. Passaram-se os anos, os confederados do Sul se renderam, e agora caberia a Lincoln a reorganização do Estado americano. E alguém lhe perguntou, presidente, agora que os Estados do Sul se renderam, que os sulistas confederados depuseram as armas, como é que o senhor vai tratá-los? E Abraham Lincoln respondeu, vou tratá-los como se eles nunca tivessem se rebelado. É assim com Deus. A cruz faz com que o amor de Deus nos trate como se nós nunca nos tivéssemos rebelados contra Deus. Mas foi naquela mesma guerra que fatos extraordinários aconteceram, inclusive este. 2 rapazes, amigos de infância, cresceram juntos, e um deles se casou primeiro, e pouco tempo depois do casamento foi convocado para aquela guerra. O amigo que ainda estava solteiro dirigiu-se a ele e disse, olha, você se casou há pouco tempo, sua esposa não pode ficar sem você. Eu sou seu amigo e seu irmão pelo coração. Vamos fazer um acordo. Iremos ao comando militar da nossa região
e vamos pedir que eles me aceitem em seu lugar, e eu irei substituí-lo. O amigo chorou de emoção, agradeceu e aceitou, claro. Foram ao comando, as transações foram feitas e o solteiro foi para a frente de combate. O casado que ficara acompanhava os boletins de guerra com muita ansiedade a cada dia, procurando entre os mortos ver se constava o nome do seu amigo. E para surpresa e tristeza sua, num daqueles boletins, ele verificou que o seu amigo tinha tombado em batalha. Ele chorou muito, mas se dirigiu para a área do conflito. E lá, ele foi a uma floricultura, comprou um lindo e grande ramalhete, uma braçada de flores, e foi para o cemitério dos soldados que morriam em combate. E saiu de cova em cova procurando a cruz, o símbolo, alguma coisa com o nome do seu amigo. Até que encontrou. Debulhado em lágrimas, ajoelhou-se ali, ao lado daquela sepultura. Espalhou sobre ela as flores trazidas e chorou convulsivamente. Alguém que passava por ali, impressionado com aquele quadro, aproximou-se dele e lhe perguntou: era seu irmão? Ele disse: não. Era algum parente seu? Ele disse: não. E por que você está assim? E ele respondeu, ainda em prantos: era meu amigo e ele morreu por mim. Era meu amigo e ele morreu por mim. O poeta diz: que bondoso amigo é Cristo. Carregou com a nossa dor, nosso amigo, incomparável amigo, e morreu por nós. A cruz era dele, porque era a cruz da substituição. Nela, ele nos substituía. Nela, ele foi feito maldição para nos livrar da maldição da lei. Por isso, um certo poeta sacro, na beleza da sua apreciação do Monte Calvário, ele diz: por mim, observem bem, por mim, olha o direcionamento, por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no Monte do Calvário, por mim morreu Jesus. Mas por que Jesus tinha que morrer por mim e por vós? Qual a razão? Meus irmãos, o pecado criou problemas entre nós e Deus. Mas você pode dizer: mas não fui eu quem pecou lá no Éden, foi Adão e Eva, foram eles os culpados. Mas nós aprendemos nos rudimentos da teologia presbiteriana, com uma pergunta do catecismo infantil: que sucede quando uma pessoa representa outras? E a resposta é clara: ficam estas ou as outras sujeitas às consequências dos atos do seu representante. Adão era o nosso representante. E nós, como representados seus, ficamos sujeitos às consequências dos seus atos. E aquele mal
perpetrado pelos nossos primeiros pais, atravessou as balizas do tempo, alcançando a humanidade por inteira, tornando-a assim sujeita às consequências daquele pecado inicial. Mas nos planos de Deus, no imperativo da sua graça, havia determinação de redimir aqueles a quem ele elegera. Por isso mandou a Jesus, e na quarta-feira passada, o Lázaro, nosso cantor, cantou aquele belo hino. Quando nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja, hino cuja letra diz a certa altura: chegará o dia em que Deus se levantará do seu trono e dirá a Jesus: vai, filho, chegou a hora, traze de volta aqueles que eu perdi, mas que eu os redimi no Calvário. Sim, meus irmãos, é por isso. O imperativo da graça transtornou o plano diabólico configurado na desobediência de Adão. A cruz era dele, era mesmo de Jesus, porque era a cruz da substituição. Mas, irmãos, por fim, a cruz era dele por uma outra razão. A cruz era dele porque aquela cruz era a cruz da reconciliação. Uma das consequências do pecado foi a inimizade contra Deus. O pecado torna o homem e a mulher inimigos de Deus. E esta inimizade nos levava cada vez para mais longe de Deus, que, aliás, esta é outra consequência do pecado, levar-nos para muito longe de Deus. Mas Deus, ao mandar Jesus, ele veio para nos reconciliar, para ser o elo de ligação. Eu imagino os braços de Jesus estendidos na cruz. Imaginação minha. Uma mão segurando na mão do Pai, a outra mão segurando na minha mão, na vossa mão. E ele o centro, o elo de ligação entre nós e o Pai, reconciliando-nos com Deus. É isso que Paulo diz. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo em Cristo. Um certo rapaz, muito depravado, muito estróina, muito desobediente ao pai e à mãe, um tipo mesmo transgressor, certa vez cometeu um mal tão grande que o pai o expulsou de casa. Disse: agora não dá. Eu não posso continuar com você aqui desse jeito. Ou você muda, ou a porta da rua é a serventia da casa. E o rapaz, ferido nos seus brios, se é que os tinha, pegou a sua mala e foi-se embora. Eram só 3, o pai, a mãe e ele. Os senhores podem imaginar a situação daquela mãe. Filho único, vendo-o sair, porta fora, na expectativa de não voltar mais. Passados alguns meses e poucos anos, aquela senhora começou a adoecer. Conhece aquela canção, a saudade mata a gente? É isso mesmo.
ela começou a adoecer e a morrer devagarinho pela saudade do filho pródigo que saíra de casa sem esperança de retorno. E quando a situação se agravou demais, já sabiam o endereço do rapaz. A mãe chamou o marido e lhe disse: fulano, eu estou morrendo. Sei que não tenho muitos dias de vida, mas queria que você me fizesse um favor. Eu queria ver meu filho antes de morrer. Admita a volta dele. Mande alguém buscá-lo, passe um telegrama, escreva: eu queria ver o meu filho antes de morrer. E o pai, não obstante a dureza granítica do seu coração, cedeu às lágrimas da esposa. Mandou buscar o filho. E o rapaz voltou, muito ressabiado, com medo de entrar em casa, não sabia o que o esperava. E a mãe arquejante no leito de morte, em casa, visto que o hospital já não tinha mais nada a fazer com ela e em favor dela, visto que ela mesma pedira para morrer em casa. E quando o rapaz chegou, alguém o recebeu à porta e disse: olha, sua mãe espera por você lá no quarto. E ele, muito desconfiadinho, entrou e viu a mãe estendida no leito. Uma cadeira ao lado, ela pediu que ele se assentasse. E pediu que fosse chamar o marido, que estava no escritório. E puseram outra cadeira do outro lado. E o marido e o pai veio. Assentou-se. Ficaram os dois, um do lado, outro do outro. E aquela senhora moribunda pegou a mão do filho, pegou a mão do marido, trouxe ambas para o seio dela, colocou-a uma sobre a outra e, apertando-as no seu seio, apertava-as cada vez mais. E as duas mãos estavam ali agora entrelaçadas sobre o seio daquela senhora, quase à morte. Depois de um tempo grande de pressão nas mãos, as mãos dela relaxaram. E ela exalou o último suspiro e morreu. E ambos, ao verem que ela acabava de morrer, levantaram-se, abraçaram-se e choraram convulsivamente ao lado da mãe e da esposa que morrera reconciliando-os. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. A cruz era dele, porque era a cruz da reconciliação. Meus irmãos, meus amigos, a cruz de Cristo, diz o Dr. John Stott, é o centro da fé cristã. A cruz de Cristo é o centro da fé cristã. Não haveria possibilidade alguma de salvação não fora a cruz de Jesus Cristo. É por isso que eu me emociono com o hino Ruth Cruz se erigiu. Dela o dia fugiu como emblema, como símbolo, como representação de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim
pecador. Graças a Deus, porque a cruz era dele. Cruz de substituição, cruz de reconciliação. Naquele dia, a terra inteira, e particularmente Jerusalém, visto que foi fora dos muros de Jerusalém que se deu o drama estupendo do Calvário. Todos perceberam que algo de extraordinário acontecera. E Jerusalém, que se tornava o embalo, os sonhos dos poetas sacros, de repente se viu substituída pela projeção de uma sombra, a sombra da cruz. E é o que vamos ouvir agora, meu caro Oséias, para a glória de Jesus, e que Ele nos abençoe.